Laroyexu, salve nossa quinta-feira sagrada. Okearo, salve Papai Oxóssi. O ambiente está diferente, tudo bem? O ambiente está diferente. Hoje eu estou dentro de casa, sacanagem, né? Lá fora estava meio friozinho, essa chuvinha. Hoje é um bom dia para ser rico, né? Vamos combinar isso. Seria um bom dia para ser rico hoje. Porém, contudo, entretanto, como nós não é, a gente continua nesse mundo que eles dizem que é plano, mas é que tá chato. Chato porque a hipocrisia reina, velho. E aí eu fico tão pé da vida que não tem para onde correr, porque, cara, ou tu é. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso. Não vou deixar o meu convidado esperando muito tempo, até porque foi muito inusitada a forma como a gente se conheceu ali nas redes e tudo que vem acontecendo no Brasil. E eu sempre digo que Exu mexe, Exu é movimento, Exu faz as coisas acontecerem. E aí eu tive o grato prazer de conhecer essa figura, que é, eu vou dar o título, né, que ele tem, que é o Tenente Coronel Paulo Ribeiro, mas eu vou chamá-lo de Paulo, vou me dar a liberdade de chamá-lo de Paulo, né, Paulo? Opa, boa noite, tranquilo. Muito boa noite, Paulo. Muito obrigado pela deferência de ter aceitado assim. A gente conversou tipo 15, 20 minutos. Falei, não, eu já cancelei a outra agenda que eu tinha, encaixei o Paulo para a gente poder fazer essa resenha, porque o momento é propício para isso. Então, mas antes de tudo, Paulo, eu sempre faço uma pergunta interessante para as pessoas, que as pessoas ficam meio acanhadas. Quem é o CPF Paulo Ribeiro? Olha, eu sou um cidadão brasileiro, nordestino, piauiense, teresinense, que veio para São Paulo nos últimos estertores do movimento migratório da década de 80, e me resumo como Paulo, pai da Paula, do Arthur e da Isadora, cujas iniciais formam a palavra pai. Olha só que interessante, Paulo, Arthur e Isadora. São os três filhos. Olha só que coisa interessante. Tá aí uma boa dica de filho. Ô, rapaziada que tá botando filho no mundo aí, que eu sei que tem um monte aí que aproveitou a pandemia, em vez de estudar, foi fazer filho, tá aí a dica. E com a dicasinha aí já logo de cara. O Paulo, para quem ainda não leu o currículo dele, ele é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e tem uma vasta experiência e a gente quer tratar sobre o assunto polícia militar propriamente dita. E o que me chamou a atenção no Paulo, e a gente já vai começar lá, logo com os dois pés no peito da audiência, dizendo o seguinte, Paulo, que momento é esse que o Brasil está vivendo? Olha, nós estamos vivendo as consequências de uma escolha. O que hoje está no Brasil foi uma escolha feita 3 anos atrás, e que ninguém ocupou os espaços de forma rompante, pela força. As pessoas que estão conduzindo o país para essa tragédia que nós estamos vivendo, quase que irreversível, foram colocadas pela vontade de alguns. E que somente a forma de nós tirarmos essas pessoas é novamente pela conscientização política, pela mobilização das pessoas de bem no país. Essa é a forma, é observando a lei, cumprindo o ordenamento jurídico. Foi por isso que eu me levantei na primeira semana de setembro. Porque é muito interessante. Quando eu assisti o seu vídeo, você fez essa palavra que tu usou é muito interessante, é um levante. Né? Porque o grande medo, eu e o nosso bruxo, o Fernando Krieger, a gente fica sempre conversando o que pode, o que não pode acontecer, como pode acontecer, e eu sempre disse para ele que meu maior medo não era o exército propriamente dito, mas as polícias militares dos estados, né? Tendo em vista a forma populesca
né? Não é nem populismo, é populesca o que o presidente da República faz, e da forma como ele faz, usando um discurso muito fácil, que encaixa nas dificuldades dos policiais militares de todos os estados. E aí, pensando nisso, eu me deparo com o teu vídeo chamando os caras na chincha, chamando o pessoal, falou, ô, rapaziada, vocês estão malucos? O que te levou, a primeira pergunta que eu te faço é, o que te levou a fazer esse vídeo? E, ao mesmo tempo, você acha mesmo que a gente corre um risco muito grande dessa classe, que é uma classe muito importante da segurança pública, se enveredar nessa aventura maluca? Bom, então vamos do começo. Sempre as forças policiais são instituições que já estão beirando os 2 séculos de solidez, com seus defeitos, que nós não, longe da perfeição, mas essas instituições são usadas como trampolim político, como plataforma política, e com um discurso muito empolgante para os encargos. Só que, nesse momento, houve uma mudança. Já não se buscava mais um trampolim político, se buscava um arremesso para uma quebra da ordem institucional, da ordem democrática do país. E por que se busca as forças policiais? Porque, vamos imaginar São Paulo, são 645 municípios. Nos 645 municípios, a Polícia Militar está, como em Santa Catarina também, a Polícia Militar está. Em todos os municípios do Brasil, mesmo onde não há uma igreja, nós temos pelo menos um policial. Essa capilaridade, esse contato direto com a população, principalmente com os menos assistidos, é que é um campo muito fértil para esses oportunistas irresponsáveis. E parafraseando o Pedro Aleixo, em 1969, quando conversando com acho que o presidente Arthur da Costa e Silva, ele falou, presidente, eu não tenho medo dos generais. Minha preocupação é com o guarda da esquina, é com a base das polícias. Esse pessoal que está sempre desesperançado, à espera de um salvador, de um Messias, de repente aparece um que só tem um nome, com um discurso fácil, prometendo mundos e fundos, mas que nunca deu nada para os policiais e que tem como característica abandonar todos os aliados ao longo do caminho. Tá? Então, os nossos policiais são leais, acreditam na palavra, e se alguém usa um discurso que vai ao encontro das suas aspirações, ele abraça a causa. Aí é preciso que alguém, dentro da razão, os puxe para a realidade. Fala, não entra, que é furada. Mas é real esse receio que a gente tem? Porque se falou muito no 7 de setembro que a polícia ia fazer e acontecer. No dia 6 de setembro, ali à noite, a polícia do Distrito Federal até deu como é que é, uma bambeada ali na questão de repressão, de alguma coisa que pudesse acontecer, e depois, com a posição do ministro do Supremo ali, eles deram uma segurada e algo pior que pudesse acontecer. É real esse sentimento que eu, Marco, tenho de olhar para as polícias militares pelo Brasil todo? É real esse medo? Ou é coisa da minha cabeça? É algo que pode acontecer? Eu costumo dividir em 2 situações. Primeiro, você tem uma instituição chamada Polícia Militar. Vamos falar do geral, do Brasil todo. Que é uma instituição permanente, com dignidade constitucional, apolítica e apartidária. Ponto. Aí usar esse binômio, né? essa expressão. É de Estado, não é de governo. Isso tem que ficar claro. E qual é a diferença para as pessoas que não se ligaram? O que é de Estado?
permanente e se mantém no tempo, independente de quem assuma o poder, porque ela não está ligada ao mandatário, ela está ligada ao ordenamento jurídico, por isso que é permanente. E nós temos, como no caso de São Paulo, quase 90 mil integrantes da ativa, que são indivíduos dotados de vontade livre e consciente que têm suas opiniões, sejam políticas, sociais, religiosas, ideológicas, que legalmente são limitados, têm o seu direito de manifestação limitado pela Constituição, porque o policial militar é um cidadão diferente. E por que ele é diferente? Porque ele não aposenta. O policial passa para a reserva. Qual é a diferença? Vamos imaginar, o Marco Antônio é funcionário da Volkswagen. Deu tempo de serviço, ele aposenta. Nunca mais a Volkswagen vai atrás dele e nem ele vai atrás da Volkswagen, certo? O policial militar passa para a reserva. Continua vinculado à instituição e sob as asas do regulamento disciplinar e do Código Penal Militar. Então, as suas atitudes continuam sendo ligadas à instituição que ele passou 30, 35 anos. Ele não é um cidadão comum. Dentro dos direitos assegurados pela Constituição, dos 34 direitos trabalhistas, o policial militar só tem 3. Então, todos são iguais, mas é que tem alguns iguais que são mais iguais que os outros. A Revolução dos Bichos se aplica muito bem ao nosso caso. Então, nós somos diferentes. Não dá para dizer, eu quero me manifestar porque a Constituição me garante. Não, espera um pouquinho. Você é diferente, o regulamento é taxativo dizendo é proibido ao policial militar da ativa participar de manifestações de caráter político partidário. Aí ele diz, não, mas o presidente não tem partido, então não é partidário. Oh, pelo amor de Deus. Vamos respeitar a burrice das pessoas. Não vou nem falar da inteligência. Mas é burrice. Vamos respeitar. Tanto que foi esse o argumento, que o Pazuello usou para se defender lá dentro da comissão de ética deles, lá do Exército e tal, dizendo o seguinte, ele não participou de um ato político, até porque o presidente não tinha partido político, era uma atividade apartidária. Gente, assim, ó, eles brincam com a nossa inteligência de tal forma que chega a ser absurda, né? Mas eu te interrompi até para dar já te encaixar mais uma outra pergunta. Eu vou explorar você ao máximo aqui hoje. Ok. Isso em algum momento, o discurso da desmilitarização da polícia militar não dá força para esse discurso, e aí acaba sendo até contraditório para o próprio cara que defende a não desmilitarização da polícia militar, mas ele querer se comportar como uma pessoa civil, não chega a ser contraditório? Bom, aí nós vamos entrar numa discussão muito mais ampla. Primeira coisa, ao policial militar é proibida a sindicalização e a greve. Mais uma característica de que nós não somos cidadãos comuns. Tá? A desmilitarização. Se nós chegarmos para quem defende a desmilitarização e pergunta o que é desmilitarização das polícias militares, ele não vai saber responder. Sabe? Porque vai muito além da estética. É uma questão de doutrina. Porque nós estamos... Isso aí é uma ideia que eu venho desenvolvendo, que nós não temos. Eu tenho conversado com os companheiros, com os meus colegas, que pregar desmilitarização da polícia militar é muito superficial quando o que está militarizado é o sistema de segurança pública. Tá? Esse é o problema. E qual é a diferença? Porque nós estamos vindo de 70 anos
desde o final da Segunda Guerra, com a cabeça do Governo Couto e Silva, trabalhando a segurança pública dentro de uma doutrina de segurança nacional, em que nós enxergamos do outro lado o inimigo. E o objetivo diante do inimigo é eliminá-lo, quando uma força policial tem como adversário um infrator, em que existe a possibilidade de recuperação e não de eliminação. E o mais grave, dentro da doutrina de segurança nacional que rege a segurança pública, o inimigo é interno. Quem é o inimigo da sociedade dominadora? É quem vive na periferia, exatamente numa situação excludente, definida pelo próprio Estado. E quem é o único braço do Estado que vai para dentro desse público abandonado? A Polícia Militar. E o que é pior ainda, de onde vem a maioria dos seus quadros? Desses locais onde estão os desassistidos. É muito Percebe interessante isso como a que tu situação é fala. muito complexa? É muito interessante isso que você fala, porque o ex-comandante da Polícia Militar, comandante-geral aqui da Polícia Militar, o comandante Araújo aqui, eu tive uma reunião com ele certa vez, e nessa conversa que a gente estava tendo, ele olhou para mim e falou, mas Marco, com todo o respeito que eu tenho à causa que você levanta, às discussões que você levanta, mas a Polícia Militar, por muito tempo, ela foi o único órgão público que o homem negro, principalmente o homem negro, tinha acesso para entrar para o serviço público. Porque as aptidões necessárias para ingressar na Polícia Militar à época era segundo grau completo e ter composição física necessária. E isso fez com que a Polícia Militar, por exemplo, de Santa Catarina, tenha um quadro enorme de homens negros dentro da Polícia Militar e periféricos, vindo da periferia de Santa Catarina, das regiões, porque tinha esse acesso e bota aspas nisso, essa facilidade e a estabilidade do serviço público, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu te pergunto, e aí, já que tu entrou, e eu sei que o meu moleque, o Leonardo, mora em São Paulo, está assistindo, e é uma coisa que a gente sempre conversou muito. Como é que fica isso, principalmente, Paulo, e aí eu já quero trazer essa discussão para cima de ti. Sendo um homem preto, eu sei que tu tem uma consciência racial muito grande. Como é que fica a cabeça desse homem preto atuando atuando e atuou por muito tempo dentro dessa organização que tem essa pecha, né, de ser violenta, principalmente contra esses corpos pretos e já intercalando e dando continuidade ao que tu estava falando? Outra coisa que nós precisamos entender, nós como negros, se nós empatarmos, nós perdemos. E não basta ser melhor, tem que ser muito melhor. Eu fui soldado, cabo, sargento, depois entrei na academia. No concurso para cabo, no concurso eu fui o 6º colocado no estado inteiro. No curso, eu me formei em 2º lugar. No concurso para sargento, eu passei em 3º lugar no estado inteiro. E no curso de 800 alunos, eu fui o 1º colocado. Na academia, por um bom tempo, eu fui o 1º colocado. E essa é a solução. É você vencer pela sua qualidade e dizer, esse espaço aqui é meu. E aí você tem os argumentos. Você tem a força do argumento, em alguns casos, nessa sociedade que não te respeita, você tem que ter o argumento da força. Não necessariamente a força física, mas a força da palavra e a força do seu exemplo. É assim que a gente vence. Jamais a vitimização.
E eu defendo uma coisa: eu não quero igualdade com o branco. Eu quero ser tratado como negro, como uma cultura que tem uma história que foi colonizadora do Brasil, porque deixou muitas marcas culturais dentro do país. Isso é próprio do colonizador, impor a sua cultura. E nós impusemos, e nós temos valor, e é dessa forma que nós temos que ser respeitados. Porque nunca nós seremos brancos. Jamais. Se olhar meu documento, CUTS, preto. E aqui eu vou até contar, não sei como é que está nosso tempo, mas eu vou contar um caso interessante. Quando nós saímos lá, quando nós nos formamos em uma academia militar, nós saímos como aspirante, que é como o residente médico. Tá? Depois do período de 8 meses, nós somos promovidos a segundo tenente e minha identidade funcional como aspirante estava CUTS preta. Tá? Fui trocar, cheguei lá na sala, vários policiais aguardando para trocar, entreguei meu documento, fiquei de pé no fundo da sala, e o responsável pela sessão de identificação me gritou lá do fundo: Ô, seu tenente, bem arrogante mesmo, para não falar outro nome, o senhor vai querer alterar algum dado aqui na sua identidade? Aí eu falei: não, tá tudo bem. Não, porque a CUT está preta. Eu falei: vai tomar. Eu falei: olha, ô senhor Cabo, o que mudou para mim foi só o posto, a pele continua a mesma. Tá? Aí, para ver como estão as coisas. Então, nós precisamos chegar aos negros. Não tenham medo de ocupar o seu espaço. Você chegou ali porque você venceu. Não deve favor a ninguém. Eu falo para os meus filhos: ande de cabeça erguida. Você não deve nada a ninguém. Tá, mas ok. É interessante esse ponto de vista, e isso que tu colocou, eu já vou pesquisar mais, que é justamente isso. Dá até uma tese boa, que nós somos os colonizadores do Brasil e não os portugueses, por exemplo, porque tendo a quantidade de pretos que foram trazidos, que foram sequestrados aqui para o Brasil, por óbvio, nós nos tornamos os próprios colonizadores, e muita coisa na cultura brasileira vem da cultura negra. Eu gostei disso, Vamos conversar mais sobre isso. Mas mesmo assim, eu ainda insisto no assunto dessa. Aí o Paulo vai para a rua, né? O Paulo Preto vai para a rua, o Paulo de Cutis Preto vai para a rua e encara esse delinquente, que acaba sendo um delinquente, mas de pele preta. Como é que é esse embate, Paulo? Porque meu filho acabou de me perguntar aqui, fazer um questionário, e aí no questionário ele coloca, né, profissão, advogado, o que você queria ser quando era criança? Eu falei: queria ser policial. Aí ele me olhou e continuou com a pergunta. E era algo que eu sempre quis ser policial, mas o destino não me colocou nessa carreira. Como é que é isso, Paulo? Você ir para a rua e já tendo essa consciência racial, é isso que bate em mim? Como é que é o policial preto? Meteu a farda ali, e aí, como é que é esse sentimento que eu estou te perguntando? É sincero essa dúvida minha. Eu já perguntei para vários outros pretos que são policiais e sei das dificuldades que eles sofrem. Mas tu atinge um posto de comando, tenente-coronel, que é um posto para poucos, inclusive. Como é que é isso? Como é que bate isso em ti? Bom, eu não sei, deu uma congelada Picotou? aqui, tá? Voltei? Ficou? Não, tá só o som aqui. Então, ó, reinicia de novo aí. Reinicia de novo e a gente já volta. Povo, eu falei que o assunto ia ser interessante. Porque pensando do ponto de vista prático, por mais que a gente entenda a polícia militar como esse braço do Estado, e eu sempre digo que o Estado brasileiro é um estado racista, é muito louco
a gente pensar que, em algum momento, tem seres humanos dentro da farda e alguns humanos são pretos. E aí? Como é que fica isso? Como é que fica esse preto de farda indo para a periferia e tendo que encarar essa realidade de ter que algemar o cara preto, de ter que ir para cima do cara preto? Para mim é difícil isso, e sei que, por óbvio, são pensamentos diferentes, são discussões diferentes. Então, do ponto de vista prático, o que me chamou a atenção no Paulo como sendo tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, e aí não é só conversar com um tenente-coronel, o cara é tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, né? Uma das polícias que tem um índice de letalidade muito grande. Como é que faz? Como é que eu discuto como é que discute com esse público, né? E mais do que isso, né? O cara já se mostrou, o Paulo já se mostrou um cara à frente do seu tempo, colocando posições muito escuras, né? Com relação à política. E ele voltou. Tá dando eco. Melhorou. Tá. Tudo bem aí, Paulo? Bom, tranquilo. No começo, eu falei de o que é uma instituição de Estado. É uma instituição que é fundamentada no ordenamento jurídico e não na figura de um líder momentâneo. Mesmo que seja um líder escolhido dentro de uma base legal. Não existe nenhuma diferença entre tratar A ou B em razão da pele, em razão da geografia. O importante é eu tratar essa pessoa com humanidade, respeitando a sua condição e entendendo aquela situação. O profissional de segurança, o técnico, não pode ter raiva do infrator, nem dó da vítima. Se ele se envolver emocionalmente, passa a agir dentro de um sistema de vingança privada. E por mais violento que seja o infrator, ele nunca ficará com raiva do policial que agiu dentro da lei. Ele vai ficar com raiva daquele arbitrário, daquele violento, que depois de dominá-lo, ainda usa de violência, porque não existe violência necessária. Existe a energia necessária para conter alguém. Agora, toda violência é arbitrária. E eu, quando me deparava, eu trabalhei na rota durante um tempo, primeiro batalhão de choque, que tem o policiamento, que é Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar. E a minha equipe, eram 4 policiais, ou às vezes 5 com estagiário, e eu gostava de trabalhar com os meus irmãos de cor. E o menos escuro era eu. Né? Por quê? Porque eu achava legal as pessoas olharem para aquela viatura, aí vinham as piadinhas, uma viatura fantasma, teleguiada, não sei o quê. Tudo bem, isso dos próprios colegas. Era uma brincadeira, mas a boca fala do que o coração está cheio. E eu sempre vi no outro um ser humano. E quando eu ia fazer a detenção de alguém da minha etnia, eu tratava com respeito. Me doía ver aquilo, mas, duralex sed lex, eu tinha que cumprir a lei. Sabe? E jamais o Paulo Freire, acho que é do conhecimento de muita gente, ele diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu nunca tive esse sonho, sabe? Eu sempre busquei solução para as pessoas, eu sempre busquei ajudar as pessoas para que elas um dia pudessem ser
um profissional como eu. Quando eu cheguei do Piauí, aqui em São Paulo, eu pintava grade. Ganhava R$ 10, R$ 20 por dia. E aí, eu fui acolhido, eu posso dizer, eu fui acolhido por uma instituição que me transformou no que eu sou hoje. Peguei as coisas boas, tá? E nós temos que zelar por isso que eu não admito que pessoas sem propósitos queiram jogar essa instituição na lama em razão de um projeto egoísta como a permanência no poder, ou a busca do poder simplesmente pelo poder, não para servir, mas para ser servido. E a missão principal da Polícia Militar é servir. Só isso. Gostei. Eu tô gostando. Eu queria mandar um beijo pro meu filho, o Leonardo, que tá ali. Boa noite, moleque. Professor Neumar. Volney, teu Grêmio tomou ferro ontem também, Volney. Tu não pode falar nada que teu Grêmio também tomou ferro. Então, nós estamos tudo no mesmo barco. Professor Neumar, a gente está tentando aqui, o som está meio estranho, mas a gente vai tentando. Boa noite, Aldir, Otávio, meu querido paulistano, boa noite. Estive sumido, muito trabalho, estamos aí de volta, ótima conversa. Malandro, você anda apitando muito jogo, viu? Tô achando que você está apitando muito jogo. Simone Gadotti, a jacaroa que morde se mexer com os filhotes dela. É o seguinte, hein, Prefeitura de Blumenau, vocês têm que entender que o mundo é outro, vocês precisam se antenar. Então, Prefeitura Municipal de Blumenau, pelo amor dos seus filhinhos, entendam e ouçam essas mães que são verdadeiras lutadoras. E a hora que essa mulherada se irritar, prefeito Mário, eu tô avisando que eu gosto do senhor, a hora que essa jacaroa querer morder teu pé, vai dar ruim pro senhor. Avisa a galera da saúde lá que autismo é sim uma comorbidade, precisa ser respeitada como tal, porque do jeito que está, do jeito que estão tratando a nossa juventude, do jeito que estão tratando as nossas crianças com relação a essa questão da vacinação, ó, quem avisa, amigo é. Eu até gosto do senhor. Tem uns caras aí na prefeitura que eu não gosto muito, mas o senhor é legal. Eu gosto do senhor. Então é o seguinte, dá uma prestada de atenção nas coisas que estão acontecendo. Isso é fato. Isso é uma condição sine qua non. O senhor quer ter paz, dá paz para essa mulherada, pelo amor de Deus. Dito isso, Paulo, e aí o seguinte, tu enxerga esse movimento todo que está acontecendo dentro das forças e óbvio, né, o Bolsonaro vem com uma medida agora populista, e eu concordo, e acho que está certo, mas é uma medida populista. Como é que a gente combate isso, Paulo? Primeiro, provando que é uma medida, além de populista, sem fundamento. Tá? Vamos lá. Nós temos, no Brasil, policiais militares da ativa, arredondando, 700 mil. Aí vem policial civil, policial rodoviário, isso, vamos chegar a 1 milhão. O primeiro projeto dele, vamos falar de casas populares. Tá? Acho que é desse ponto aí que você está falando. Sim, sim. Se você pegar 100 milhões dividido por 1 milhão, qualquer criancinha formada em Oxford sabe que dá R$ 100, que não dá um botijão de gás. Então, da forma como está sendo feito, cada policial terá como habitação um botijão de gás. Certo? Já começa. Esse projeto foi retirado e voltou agora, utilizando um fundo nacional voltado para a segurança pública. É aí que está o esquema. Você tem um Fundo Nacional de Educação. Acho que é mais ou menos esse o nome. Esse fundo da educação é voltado para
incentivo, fomento da educação. Imagina, o presidente pega a verba desse fundo, que é destinado a material escolar, a melhorar a condição dos alunos, e faz casa para os professores. É legal isso? Não. Por quê? E assim, ó, e é muito doido, né? Porque as pessoas não se antenam a isso. Aí, o que acontece? Se você pega essa verba, que é destinada a comprar material escolar, isso e mais aquilo, e desvia para fazer casa para professor, nós estamos diante de um desvio de finalidade ou de uma inconstitucionalidade. Esse caso dos professores vai dar uma ação no STF. No caso dessas casas para os policiais militares, o fundamento é o mesmo. Vai dar ação de inconstitucionalidade. E o que vai acontecer com os nossos policiais incautos? Vão ficar com raiva de quem criou esse programa? Não. Vão ficar com raiva do STF. Percebeu qual é a jogada? Sabe? Ai, gente, infelizmente a gente falta. E aí, assim, quando eu digo falta, é que está faltando mesmo, coerência. Existe uma coisa chamada coerência, empatia e várias discussões, e São Paulo tem muito disso, São Paulo está acontecendo muito disso, dessa falta de coerência, e aí eu digo São Paulo, eu vou para o Brasil, de que ou você é A ou você é B. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, eu queria, Paulo, a gente está chegando quase no final aqui, eu queria perguntar para ti o seguinte, qual a esperança de futuro que tu vê para o Brasil? Eu gosto muito de letra de música. E tem um verso que diz assim: o mesmo pé que dança o samba, se preciso, vai à luta. Eu acho que está na hora de nós rompermos o silêncio dos bons e irmos para a luta. Vejo que os democratas no país, os legalistas, estão se organizando para ir para a rua, que a rua é do povo. A bandeira brasileira é do povo, o verde e amarelo é do povo. A minha esperança é essa, é engajamento do povo brasileiro para retomar o que é seu, que são as ruas e que a bandeira, são as nossas cores e o nosso país. O que não dá é para ficarmos aceitando, num período de pandemia, de miséria, que as pessoas estão pegando fila para ganhar osso, que agora os ossos estão sendo vendidos, e numa pandemia, numa crise dessa, nós tivemos novos 40 bilionários no país. Alguma coisa fizeram com o nosso Brasil, e a única solução é nós tomarmos o nosso país de volta. Porque nós, no sentido amplo, acreditamos numa cantilena, apostamos e vimos que jogamos tudo num cavalo paraguaio. Como eu disse a semana passada, elegeram o tiozão do churrasco e deu ruim. Paulo, querido, um beijo, Colofé, meu lindo. O Otávio gostou, grandes palavras do tenente, palavras esclarecedoras. Paulo, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade que tu me deu. A gente vai voltar a conversar sobre outros assuntos. Eu sei que tem projetos no futuro e quero voltar a trocar ideia contigo. Mas, assim, foi um prazer muito grande, primeiro, te conhecer. Né? Qual cidade você mora em São Paulo? Eu moro em Taubaté, Tremembé, são cidades conurbanas, né? Então, tá, Vale do Paraíba, aqui, a referência, São José dos Campos, Aparecida, Campo do Jordão, Ubatuba, tudo aqui. Tu é vizinho do Alckmin. Aqui do lado, Pinda. Interiorzão bom, que esse interior de São Paulo, eu gosto do interior de São Paulo, rodei muito esse interiorzão.
Paulo, é sério, muito obrigado mesmo. Já, Neomar, já. Os caras estão nos podando, Neomar. Mas a gente vai dar um jeito. Gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Paulo, mais uma vez, obrigado. Boa sorte na caminhada. Eu acho que. Acho não, tenho certeza que figuras como você vão fazer a diferença. E espero que façam ainda mais a diferença em 22, seja ela se colocando à disposição eleitoralmente falando, ou, como a gente já até conversou, tendo a sua voz como uma voz de referência. E às vezes não precisa ser de forma eleitoral, tem que ser de uma forma multiplural para a sociedade, e é o que a gente está precisando hoje. Então, às vezes, quando desponta uma liderança como você é aí em São Paulo, a gente sempre pensa, não, mais um candidato. Às vezes não, às vezes é um cara que precisa estar a postos e está na reserva, como tu mesmo colocou, está na reserva, mas pronto para ser chamado a qualquer hora. Então, muito obrigado, Paulo. Assim, foi um prazer mesmo te conhecer e a gente volta a conversar. Tá bom, muito obrigado. Estou à disposição. E a minha vida de luta vem desde os 13 anos, ainda no regime militar, quando eu participava de movimentos sociais. E eu não preciso ganhar na Mega Sena para ajudar as pessoas. Se eu quiser ajudar, eu ajudo o pobre mesmo. Como eu não preciso ter um cargo político para lutar pela transformação de alguma coisa. Essa é a diferença. É uma questão de coerência e de caráter. Mas estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos. Como eu sempre digo, meus queridos, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, shalom para quem é de shalom, salam aleikum para quem é salam aleikum, ou apenas boa noite para quem é de boa noite. Beleza? Beijo, quinta-feira que vem tem mais. E olha, eu estou organizando aí o aniversário do Resenha, vocês vão gostar. Beijo, até mais.